Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou nesse momento falando com o Feliberto. Ele escreveu um artigo na Universidade de Teologia aqui na África do Sul e o artigo é intitulado Xenofobia. Como vocês podem acompanhar, nós estamos aqui na África do Sul, mas estamos a acompanhar um momento de extrema urgência que tem de ser falado, tem de ser partilhado. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui no meu irmão Felisberto, uma vez que ele escreveu este mesmo artigo e publicou na universidade. Feliberto, qual é a diferença, porque no teu artigo você começa pela diferença entre racismo e xenofobia. Qual é a diferença entre estes dois termos? Ok, gostaria de começar por agradecer a tua presença vital. Isso para mim é um espírito de Ondjango, ou como os sul-africanos dizem, espírito de Ubuntu. Porque o Bantu vive em solidariedade por causa dessa força vital. Por isso, respondendo à tua questão agora, eu faço a distinção entre racismo e xenofobia, porque um conceito complementa o outro. E racismo é um conceito que às vezes temos tomado de uma maneira muito vulgar, mas é relacionado à raça. A raça branca, a raça negra, etc, etc. É um conceito, como Leopold Sédar Senghor disse, que infelizmente, por causa da estrutura colonialística, infelizmente isso infiltrou-se na mente de muitos subordinados africanos em assumir que a nossa raça é inferior da raça branca. E como a raça negra é inferior, então, em todo caso, nós temos de obedecer o privilégio do branco nas nossas vidas. Esse é o conceito de racismo que depois estendeu-se no continente. Agora, a xenofobia que aqui está a se referir é a constante luta entre africanos e alguns não africanos. Mas desculpa te cortar, mas o que é que está realmente a acontecer aqui na África do Sul para que os povos possam compreender o que é que de fato está a acontecer aqui no país? O que está a acontecer é o seguinte: alguns sul-africanos estão a matar alguns africanos, dizendo que são estrangeiros. Quer dizer, eu me pergunto, será que um africano é estrangeiro no continente africano? Por exemplo, eu não me considero estrangeiro na África do Sul, não. Mas os sul-africanos estão a me forçar a assumir que eu sou estrangeiro aqui. E pelo facto disto, eles estão a matar, estão a queimar. E o argumento é que não, vocês estrangeiros estão a tirar o nosso trabalho, estão a vender drogas, etc, etc. Mas isso não passa de uma façada. Porque em inglês diz self-denial. Quer dizer, as pessoas estão... O africano não tem a identidade ainda assente no coração, porque o colônio ainda está a penetrar na vida dos africanos. Por isso há uma certa negação, não digo ontológica, mas existencial por parte dos africanos. Por isso está a matar os estrangeiros, que são africanos, que para mim não são estrangeiros, mas eles dizem estrangeiros. É isso que está acontecendo aqui, por causa de trabalho, droga, dizem que estão a vender, mas que não passa de uma façada. Então você não concorda que a razão por detrás da xenofobia é que estão a tirar os trabalhos dele, que estão droga, essas coisas todas? Não, para mim não é nada disso. Para mim, a xenofobia que está acontecendo na É África do simplesmente Sul um ódio. é um ódio e self-denial, em português disse uma negação da identidade da pessoa. Os sul-africanos estão a negar-se a si mesmo pelo facto de matar os outros negros. Quer dizer que não há uma identidade. Pelo facto de você não ter uma identidade, você está perdido. Você quando não sabe quem és tu, de onde vens e para onde vais, você fica perdido. Então faz coisas abnormais que não faz sentido. É isso que está acontecendo na África do Sul. Mas essa self-denial que você está a falar, né, autonegação, mas autonegação com relação ao quê? Autonegação com relação
à própria pessoa como africano. Quer dizer, os africanos não têm uma identidade própria, porque até o que eles têm foi lhes transmitido pelo mestre colonizador. Então, há uma necessidade de autodeterminar-se. Quem eu sou como africano? Qual é a minha identidade? Por que temos de depender até daquilo que eu sou, daquele dom que Deus me deu como ser africano, de um branco? E como o branco, o esperto, usou uma estrutura política que de fato danificou o negro africano, então nos perdemos. Por isso, em vez de atacar o branco, que até aqui está a opressar o sul-africano, nós atacamos o pobre negro, porque temos medo do mestre colonizador que ainda está ao nosso lado. E sabemos muito bem que no contexto da África do Sul é o que está a acontecer. Sim, sim. Ok, Felipe, eu consigo notar a partir das tuas explicações, né, a importância e esse ênfase que você dá na questão relacionamento branco, negro. E aqui no teu artigo publicado, tem uma frase que eu gostaria aqui de traduzir em português. Você diz que alguns negros não são confortáveis com outros negros. De outra maneira, os brancos do Norte não se sentem confortáveis com alguns brancos. Quer dizer, por favor, nos ajuda a entender mais ou menos esta frase aqui, esse jogo de palavras no teu artigo. Ok, este jogo de palavras é mesmo muito importante, caríssimo irmão Paixão Cachito, porque em Angola disse o seguinte: quando um negro está a correr, está a exercitar, o outro negro pensa que é gatuno. Acabou de roubar, pelo menos na casa da tia Joana, ou do tio Antônio, do tio Bartolomeu. Uhum. Mas quando vem um branco a correr, mesmo que é gatuno, dizem que está a exercitar. Isso diz muito. Quer dizer que o negro não sente-se confortável com outro negro. Nós nos desconfiamos. Por exemplo, em Angola ou aqui, quando eu estou a caminhar sozinho, quando eu encontro-me às vezes com um negro, eu estou aí, nos cruzamos, a tendência já é o coração a bater. O que é que se pode fazer? Estou sozinho aqui, ele está sozinho nessa esquina. Porque não me sinto confortável. Mas quando eu vejo um branco, dificilmente eu fico com medo. Mesmo aqui, mesmo em Angola, eu não fico com medo, porque eu sei que... Quer dizer, é uma coisa que infelizmente, a estrutura política, como eu repito sempre, do mestre colonizador. Que o negro é perigoso. Por isso, em tantos livros, quando você vai no dicionário, vê o que significa preto, negro. Uhum. Há uma conotação negativa. Aí é pecado, é demônio, tudo que é negativo está relacionado à raça negra. Aquilo, tudo que é positivo, peace, por exemplo, o conceito de paz, a pomba branca. Por que pomba branca quer dizer paz? Por que não pomba preta? Porque coisas brancas está tudo relacionado a coisa positiva e coisa negativa, tudo relacionado a coisa negativa. Quer dizer, isso é uma coisa que os colônios impingiram na mente do africano. E infelizmente nós estamos a canalizar este impingimento provindo dos colonizadores num outro negro, que é um irmão meu, uma irmã minha. Aí está o problema. Por isso os negros não sentem-se confortáveis com os outros negros, preferem sentir-se confortáveis com os outros brancos. Eu não sou racista, mas devo dizer que esta é a realidade. Não criticando os brancos, mas criticando a nós mesmo que não temos identidade. São palavras que até certo ponto me tocam. Né? E aqui você diz que é por falta de confiança, não há confiança entre nós negros, não há confiança, e por falta dessa tal desconfiança surge aí a finalidade de matar, de queimar o outro negro. É isso mais ou menos que quer dizer? Ou... Sim. A desconfiança... A desconfiança leva mesmo à irracionalidade. Quando alguém desconfia, alguém não é confortável. Quando alguém não é confortável, a tendência sempre é de eliminar aquele que ele pensa que não está ao seu lado. É o que acontece na vida política em África, por exemplo. Para mim, isso aqui é somente uma aplicação da filosofia de João Paul Sartre, né? Que o outro é o inferno. Então, quer dizer, tirando as negatividades desse conceito, a gente só aplica em dizer que não, aquele negro que se calhar está a vir por exemplo, do Sobanto, ou por exemplo,
do município no Am, por exemplo, ou Gilé, por exemplo, em Moçambique, ou Catabola, né, em Angola, diz que não, esse tábio do Catabola vem do mato e eu desconfio dele. E quando você desconfia, se você vê o termo comum ao inferno, aplicando a filosofia ocidental, num conceito que deveria se aplicar ao conceito banto, por exemplo, ou Django, que deve ser desenvolvido em Angola recentemente, só você mata. É o que está acontecendo aqui. As pessoas estão a queimar os outros, inocentes, estudantes, pessoas legais, mas estão a queimar só pelo facto de ser negro e não sul-africano. Isso é irracionalidade, porque o branco, que é o colonizador, impingiu no negro que o negro é o teu próprio inimigo, que não devia ser assim. Yeah. Olha, o teu artigo na semana passada, publicado mesmo no mesmo instituto, você disseste que a África está ferida, né? A África está ferida. Realmente, eu li todo aquele artigo, eu me senti tanto quanto tocado pelas tuas palavras. E a pergunta que você usou naquele artigo aparece de novamente aqui neste artigo, que me parece tanto quanto importante, né? Mas agora, como é que responderias a esta pergunta? Como ou quem vai salvar a África, o nosso continente que está ferido, o nosso continente que está enfrentando nesse exato momento esse ataque entre nós, irmãos negros? Quem salvará? O que é? Quem salvará? De que maneira a gente vai sair disso? Muito obrigado por essa questão muito pertinente. É o seguinte, a salvação da África pode ser entendida de muitas formas. Mas não vamos falar de Deus aqui. Quer dizer, claramente que como cristão diríamos que Deus é que salvará a África. Mas no meu artigo eu tento esmiuçar que, do ponto de vista cristão, Deus está claro. E esse é o primeiro passo. Mas nós como africanos somos a porta de acesso também. Porque Santo Agostinho diz que Deus criou-nos sem o nosso auxílio, mas não nos salvará sem o nosso auxílio. Quer dizer que, por mais que digamos que Deus vai nos salvar e vai salvar o nosso continente, nós também temos de contribuir. A contribuição passa pela aceitação do outro. Quer dizer, Emmanuel Levinas diz sempre, no seu livro Totalidade e Infinito, que o outro deve interpelar-me. Quando eu vejo-te agora, Paixão Cachito, eu devo sentir o teu eu no meu eu. Mas, infelizmente, nós não seremos assim, posso dizer, salvos se não nos empenharmos, porque o outro é visto como um inimigo. Tantas mortes, do ponto de vista político, imagine pessoas a matarem-se, líderes não querem sair do poder, organizações desestruturadas, corrupção, violência, delinquência, quer dizer, são aspectos que até certo ponto a gente nega-se a nós mesmos. Mas eu repito, isso é por falta de identidade. Nós africanos, até aqui ainda não construímos uma estrutura de identidade pelas quais nos ajuda a assumir aquilo que somos, independentemente daquilo que o branco diz. Porque nós dependemos muito daquilo que o branco diz. Querendo ou não, e no caso de Angola, está claro. Tudo praticamente que nós temos vem do branco. Televisão, tudo, programa. Não temos uma autodeterminação de dizer que não, isso, de fato, devemos nos assumir como africanos, que não quer dizer nos isolar. Mas a identidade faz muito e joga um papel muito grande na vida do ser humano. Quando não temos identidade, nos perdemos. E é isso que acontece, estamos todos parafusados. A África está ferida porque estamos todos parafusados. Não há uma organização. Ninguém é capaz de organizar esse continente porque o mestre coloniador ainda está a penetrar nas mentes dos políticos, na mente de... Está aqui um livro, Jesus of Africa, por exemplo. Quando vocês leem esse livro, por exemplo, dizem, o que é que vão encontrar nisto? Por exemplo, a questão da filosofia africana, a teologia africana, vocês têm medo até de assumir-se que isso existe. Por quê? Porque este livro, por exemplo, assim, de Jesus, an Experiment in History of Edward Kleberg, é aceite porque foi escrito por um branco. O que o branco diz é correto, o que o negro diz não é correto.
Onde é que está o problema? Será que não há nada bom que vem mesmo de África? Será que, por exemplo, este livro aqui de Benezete Buju não é importante para nós africanos? Tem de ser somente um livro vindo da Europa para dizer que não, aqui de facto a teologia e a filosofia. Ok, Feliberto, muito obrigado. Estamos quase a chegar na nossa reta final. Mas, primeiramente, antes de colocar-te a última pergunta, só para dizer àqueles povos, né, que estão nos acompanhando nesse exato momento que não conhecem o Feliberto, eu estou aqui a falar com o Feliberto. Ele é um angolano, reside na África do Sul, está a fazer o seu 4º ano de teologia. Então, eu convidei ele para falar um pouco da situação que a gente está a enfrentar aqui como estrangeiro, embora sentimos como estrangeiro dentro do nosso próprio continente africano, dentro da África do Sul, mais ou menos, para deixar isso mais claro. Então, Feliberto, antes da gente fechar o nosso diálogo, né, gostaria que você desse a tua última mensagem, né? Dizer, você como angolano, como é que estás a sentir, sabendo que as pessoas estão a ser queimadas, as pessoas estão a ser matadas, torturadas até a morte por causa de ser diferente. Deixa a tua mensagem para o sul-africano que está a nos ouvir, o angolano que está a nos ouvir, o brasileiro que está a nos ouvir, todo aquele pessoal que está a nos ouvir nesse exato momento. Qual é a tua mensagem no que diz respeito à questão da xenofobia? First, I will address to South Africa in one word. Beloved brother and sister, let us journey together. We are one people. We are one race. And God loves Africa. And for the mere fact of God loving Africa, then we are called to be one. And this concept of Ubuntu, I am, therefore we are, has to be applicable in our daily lives. Don't kill your brother and sister. This is even written in the gospel and in the Bible. But also because we are one. And your problem should matter. Para meus irmãos de língua portuguesa, diria que é preciso construirmos uma sociedade baseada na verdade e na honestidade. Devemos nos aceitar como nós somos. Deus não dá tudo e Deus não tira tudo. A África não deve ser considerada como um país do terceiro mundo, como os ocidentais confirmam e assumem isso. Porque se, como um angolano ou um africano, assumir que, de facto, aquilo que o Ocidente diz de ti, então ali há problema. O problema é que alguns de nós africanos fomos definidos. O branco definiu quem é o africano. E nós só estamos a viver aquilo que o branco definiu sobre o africano. E nós não temos orientação, estamos a viver como papagaios, camelos. Não podemos viver a partir da definição do europeu. Por isso precisamos pensar, refletir, analisar quem de facto nós somos e como é que devemos trabalhar para sair desta caixa, né? Desta caixa que nos foi definida pelo europeu. Porque se não saímos desta caixa, infelizmente, caríssimos irmãos e irmãs, até aqueles poucos intelectuais que a sociedade africana apresenta, como temos visto, políticos e não políticos, em vez de ajudar, só piora a vida do povo africano, porque até o pouco que eles sabem foi-lhes determinado pelo europeu que fala isso, faz aquilo, porque não tem autoridade. O branco está no país dele europeu, por exemplo, está em Portugal, mas a comandar um angolano que está no seu próprio país, Angola, o que falar, o que fazer, isso não faz sentido. Então, será que a nossa disparidade entre brancos e negros é ontológica? Que eu não concordo. Isso é só problema de descolonizar a nossa mente. Angolanos, irmãos africanos, vamos nos abrir à verdade. Muito obrigado pelo teu tempo, caríssimo.